Bem, no vídeo de hoje eu estarei explicando um pouco a manipulação de ferramentas da nossa barra de ferramentas aqui no Kill Editor. No último vídeo eu ensinei como a gente escolhe, né, quais ferramentas a gente quer ou não na nossa barra de ferramentas. E hoje eu vou estar explicando um pouco mais de se a pessoa clicar na ferramenta ou apertar seu atalho, né, ele execute uma função que você já deixou pré-definida. Então, o objetivo mesmo desse vídeo é transformar esse botão de inserir uma imagem não ser um upload de imagem do seu computador, mas sim de uma URL. Então eu quero inserir uma imagem através da URL e não quero ter essa opção de upload, por exemplo. E você pode fazer isso para todos, né, todas as ferramentas que for do seu interesse. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é passar um argumento que é os manipuladores, né? Então, em inglês, né, é handlers. Então, a gente tem que passar esses manipuladores, né, abre-chaves, né, importantes, e a gente tem que falar qual ferramenta a gente quer manipular, que é, no nosso caso, é a imagem, e o nome da função que vai ser executada quando a pessoa utilizar essa ferramenta. Então, a função, né, vai ser URL image, ok? A gente não precisa colocar os colchetes, né? Os parênteses, desculpa. Os colchetes não, os parênteses. Então a gente precisa criar a nossa function, nossa função, né? Então URL image aqui realmente agora precisa assim dos parênteses. Vamos testar, né? Vamos testar fazendo o quê? Quando isso acontecer, eu quero que me mande um alert com OK. Vamos lá. Opa, cliquei no ícone errado. Image. Então, ele já está executando a nossa função. Isso é um sinal bom. Então, o que a gente quer inserir? A gente quer inserir uma imagem no nosso editor. Então, a gente primeiro seleciona, né, o objeto editor, que quando você faz dessa forma é dSkill, né, dSkill. Aí você passa a função que você quer chamar dentro da API, que no nosso caso aqui é insert embed. Isso, insert embed. Então a gente vai inserir um elemento, um bloco ou algo, entendeu? E essa função ela precisa de basicamente três argumentos: o index, né? Qual tipo, né? O tipo de embed que vai ser inserido e também o que vai ser inserido, ou seja, o argumento. Então, argumento. Então, a gente precisa criar isso, né? Então, primeiro a gente tem que criar o index. Então, como é que a gente cria o index? A gente primeiro tem que puxar do nosso editor a seleção que ele está atual. Então, selection. O que a gente precisa? A gente precisa do thisKill, como eu havia explicado para a gente selecionar este kill neste módulo, a gente thisKill, né? Lembrando que é thisKill mesmo, não é o nome da variável da sua kill, tá? É exatamente thisKill. Kill get selection. A gente vai obter a nossa seleção. Mas olha que interessante. O que é a seleção, né? O que é isso? O que a gente passou? O que a gente puxou do nosso editor? Então, vamos pegar isso e vamos dar um alert, né? Eu quero entender o que esse selection está me retornando. Se ele está me retornando uma string, um objeto, um número, vamos entender, né? Então, se a gente clicar aqui, ó, ele me fala que é um objeto. Olha que interessante. Ele está me falando que é um objeto. Só que aqui, ó, eu deveria ter colocado console log. Agora a gente vai entender mais, a gente vai realmente ver o que é que vai ser passado para a gente. Então a gente clicou lá,
Ele me passou aqui, ó. Ele me passou um objeto com o nome de range, né? E dentro dele tem duas propriedades. A propriedade index, né? Que é, nesse caso aqui é 0. E o comprimento, a largura, que também é 0. Então, se a gente selecionar aqui, ó, e a gente apertar aqui de novo, ele vai me enviar outro objeto. Ele me diz o seguinte: sua seleção começou na posição 41, né, que é o nosso index, e ela tem um comprimento de 30 caracteres, enfim. Então a gente quer só o index, porque ele pede o index. Então a gente já pode vir aqui, ó, e falar: o index está em selection, né, que é o objeto que está sendo passado, ponto index. Então ele vai obter exatamente o nosso index, que é o que a função pede, né? O tipo, né? Então, vamos tirar aqui o comentário só para a gente entender melhor. O tipo, qual tipo que a gente quer inserir? A gente quer inserir um do tipo image. A gente quer inserir uma imagem. Qual é o nosso argumento? Poxa, eu não sei qual é o nosso argumento. Então, nosso argumento é o seguinte: é a URL da imagem. Então, a gente precisa que o nosso usuário escreva isso, digita isso pra gente e repasse isso pra gente. Então, a gente tem que fazer como se fosse um input, né? Entre muitas aspas aqui. E eu vou fazer do jeito mais simples, que é armazenar um prompt, né? A gente vai pedir a resposta através de um prompt. E a gente vai armazenar isso dentro da variável chamado prompt. Vamos colocar prompt mesmo. Então, o que a gente faz? A gente vai pedir que a janela, né, envie um prompt para o usuário pedindo a URL image. Então, vamos ver o que está acontecendo aqui. Vamos adicionar como comentário de novo. Vamos lá, clicou. Exatamente, ele pediu um input de uma URL image. Então, se a gente colocar qualquer coisa aqui, não vai acontecer nada porque a gente não passou nada para o nosso editor. Ok. Então vamos lá. Então vamos repassar isso para o nosso editor. Quero então que isso seja passado. Então vamos clicar aqui, ó. Ele vai pedir a URL image. Deixa eu ver se eu ainda tenho salvo. Não. Então vamos ver aqui, ó. Ok. Opa, adicionou a imagem que a gente queria. Exatamente na posição que eu tinha deixado, né? Porque eu deixei no lugar errado aqui. Vamos colocar aqui, ó. Antes do obrigado. A gente coloca de novo a imagem aqui. E perfeito. Interessante, né? Perfect. Ok. Mas aqui a gente se depara. A gente visualmente está funcionando, mas a gente tem que analisar algumas coisas. Se a pessoa clicar em cancel, então ele escreveu imagem. Será que isso é útil da pessoa ficar apagando toda hora? Ou se não, se eu adicionar aqui e apertar OK, ele foi no objeto, ele inseriu uma imagem, mas a imagem não tem endereço, então ela fica como não encontrada, né? Então a gente tem que fazer um filtro para isso, né? Então a gente cria um filtro, ou seja, um if se, um se. Então vamos fechar aqui. Okay. Então se o resultado desse prompt, né, for nulo ou o resultado desse prompt for uma string vazia, né, eu quero que ele interrompa a minha função e não execute nada. Então, return. E a partir daqui, você pode criar vários filtros. Então, eu posso reduzir isso aqui, ó, por exemplo. Aqui, ó. Deixar um jeito bem... tudo em uma linha, né? Digamos assim. Então, se a pessoa retornar como cancelar, ou seja, nulo, ou a clicar em OK, mas não passa nada, ele interrompe a nossa função, né? E volta ao estado que estava. E aqui eu posso adicionar vários filtros, né? Que, por exemplo, tem que ter uma terminação .png, JPG. Que eu não vou explicar aqui, ok? Entendimento básico aí de JavaScript, vocês conseguem fazer esse filtro, né? Eu estou focando mais na questão da nossa API aqui.
Então agora se a gente adicionar uma imagem e clicar em OK, não aconteceu nada, viu? Se a gente tentar adicionar uma imagem e clicar em cancelar, também não aconteceu nada. Apesar disso, é igual eu disse, é um filtro muito baixo, né? Muito permissível, né? Ou seja, se colocar alguma coisa aqui e não linkar uma imagem, ele vai tentar inserir mesmo assim. Mas da mesma forma, se eu tentar colocar uma URL de uma imagem válida, ele consegue inserir aí sem problemas, ok? Então a gente conseguiu aí trazer o nosso objetivo. Mas olha que interessante, se a pessoa te colar, né, a nossa URL e ela quiser transformar isso numa imagem, tá vendo que ela vai ter que colar de novo a nossa URL, né? Então, como é que a gente vai melhorar isso, né? Voltando aqui, como eu estava, né, dizendo, se a pessoa colocar o link primeiro aqui e clicar na imagem, ele não vem, né? Ele não importa esse link. E olha que interessante também, se ele selecionar, né, alguma parte do texto, adicionar o link, ele seleciona tudo. Olha que interessante, ele selecionou a imagem toda e colocou o select que a gente colocou, né, ele permaneceu, né? E para mim, né, meu uso pessoal, pelo objetivo que eu estou trazendo ao editor, isso não seria muito bom para mim ou relevante ou prático, né? Gostaria que a pessoa colocasse aqui o link, poxa, esqueci que é uma imagem. Então já importasse isso e apagasse, né, a nossa seleção. Então como é que a gente faz isso? Para a gente passar algum valor, né, para o nosso prompt, a gente só adiciona um segundo argumento com esse valor. Então, a gente quer obter a nossa seleção. Dessa vez é para obter a seleção mesmo. Então é this q. Beleza. Se getSelection me retorna o index e o tamanho, qual função do queue que me retorna o que tem nessa seleção? Então seria o getText. Então getText. Então pega o texto. Então eu quero o texto que comece no selection index e tem o tamanho de selection length. Então só de fazer isso, vamos voltar aqui, ele já consegue importar aí para dentro aqui do nosso, né, do nosso prompt. E tem um porém, ó, tá vendo que ele continuou aqui? Então eu preciso deletar isso, né? Eu preciso deletar esse texto que estava selecionado para, digamos, inserir no local, né? Então a gente pode vir aqui, ó, e antes de inserir, a gente faz o seguinte: a gente quer que remove, então this q ponto. E aí? Qual é a função que deleta um texto? Eu acho que é replace, se eu não me engano, né? Então a gente pode conferir a documentação, como eu disse, e ó, delete text igual eu imaginei. Então, diz que o delete text é o primeiro que estava ali. O que ele vai precisar? Ele precisa de dois argumentos, que é exatamente os mesmos do getText. Olha que coincidência. Então a gente faz isso. E dessa forma, a gente pode dar um Ctrl F5 aqui. Se a gente inserir o nosso link, calma aí. Se a gente inserir o nosso link, que é esse aqui, ó, e clicar na imagem, ele vai importar. Primeiro ele importou, ok? Se clicar em cancelar, olha que interessante, apagou. Apagou. Será porque isso aconteceu, né? Então, esse filtro, ele tem que ser antes, né? Antes da gente deletar. Porque depois que a gente deletar, não tem mais volta. Então, a gente pode dar um Ctrl F5 aqui. A imagem, né? Meu Deus.
gente colocar a URL da imagem, Ctrl, meu Deus, calma aí, Windows V. A gente seleciona aqui a nossa URL, aqui, ó. Ok? E se a gente clicar na imagem e clicar em cancelar, ele mantém a nossa URL. Justamente por causa da ordem ali dos comandos. E se a gente realmente adicionar, ó, ele apaga, você viu que sumiu, né? E inseriu o texto justamente na posição correta. Então essa foi a videoaula de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado aí. Eu não sei muito bem o que eu vou trazer pro próximo, né? Pro próximo vídeo. Pode ser diversas coisas. Eu estou em dúvida ainda um pouco se eu trago sobre drop de imagens, né? Dentro do nosso editor ou redimensionar essas imagens dentro do nosso editor, que são APIs, né, de terceiros, né? Terceiros não, são ferramentas, né, bibliotecas de terceiros que a gente vai ter que importar para nosso código aqui, para ficar as coisas mais funcionais, né? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha ajudado, espero que você tenha, agora que você consiga, né, fazer a manipulação dessas ferramentas do jeito que te atenda, para melhor te favorecer aqui dentro do Kill Editor. Espero que, se eu tenha ajudado, você deixe seu joinha. E é isso, e até a próxima aula. Valeu!